Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, neste segundo domingo da Quaresma, a liturgia nos propõe a reflexão acerca desta grande cena da transfiguração de Jesus. A transfiguração foi justamente uma revelação da glória de Deus na pessoa de Jesus. Os discípulos puderam vislumbrar, ver, contemplar a glória que está reservada para o céu. Pois um dia nós veremos a Jesus no céu glorificado, e nós também seremos um dia glorificados por Ele. E esta glorificação é própria do céu. No entanto, Jesus dá a esses 3 apóstolos a oportunidade, a graça de poderem, ainda estando na terra, poder já contemplar a glória do céu. Por isso a transfiguração é uma condição da qual a revelação de Deus, a revelação da glória se manifesta na pessoa de Jesus. E esses 3 discípulos, esses 3 apóstolos que Jesus escolhe para levá-los até esta alta montanha, eles podem ver a glória de Deus manifestada em Jesus Cristo. Interessante nós percebermos que Jesus levou
três discípulos, três apóstolos, muito significativos para a transfiguração, porque na verdade, qual é o motivo pelo qual Jesus quer se transfigurar diante dos apóstolos? Ou por que motivo Jesus se transfigurou? Jesus mostrou a sua glória diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a fim de que eles não se escandalizassem depois da cruz, a fim de que quando eles vissem os trágicos acontecimentos que se dariam na Sexta-feira Santa, para que eles não se escandalizassem, para que eles não se desesperassem, mas confiassem que o Filho do Homem haveria de passar pela morte, passar pelo sofrimento e pela morte, mas que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Por isso Jesus também adverte os discípulos após a visão. Jesus diz: olha, não contem isso a ninguém até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Jesus quer, na verdade, que os discípulos, ao contemplarem a sua glória, não desanimem, não se desesperem diante dos possíveis e futuros sofrimentos e até mesmo diante da morte que haverá de acontecer. E por isso Jesus escolhe os três. Vejam só que interessante. Por que os três? Pedro, porque se torna o primeiro Papa. Pedro, porque é aquele que vai presidir a fé dos apóstolos, a igreja de Jesus. Pedro é aquele que depois vai também dar testemunho da ressurreição. Pedro, porque é aquele que vai confirmar os irmãos na fé em Cristo. Pedro é aquele que vai também professar a sua fé em Jesus Cristo como Deus, como Senhor, e esta mesma fé que será fundamento sobre o qual Jesus vai edificar a sua igreja. Tiago é o primeiro apóstolo que vai ser martirizado. A maioria dos apóstolos, praticamente todos eles, com exceção de São João Evangelista, de São João, o discípulo amado, é o único que não vai morrer martirizado. Todos os outros apóstolos morreram martirizados, ou seja, de mortes cruentas, de mortes violentas, e também por causa da perseguição dos cristãos. E Tiago é o primeiro que vai ser morto por causa de Jesus. Então ele é aquele que vê a glória de Deus, para que diante do martírio ele não se desespere, para que diante da morte que ele irá sofrer, da perseguição pela qual ele irá passar, para que ele não se desespere, para que ele não tenha medo, mas confie que haveremos de passar pelo sofrimento, passar pela morte, mas nos está reservada a glória da ressurreição. E João é quem vai escrever o livro do Apocalipse. O Apocalipse de São João é um livro escrito com as visões que São João teve acerca das coisas futuras. Portanto, é aquele que também vai testemunhar agora a transfiguração e depois vai escrever sobre essa realidade do céu que ele terá numa visão. Meus irmãos, esses três apóstolos então são chamados a contemplar a glória de Deus. Mas o grande ensinamento a contemplar a glória de Deus já aqui na terra. Mas o grande ensinamento da transfiguração é justamente aquilo que Jesus vai dizer aos discípulos. É preciso que o Filho do Homem venha, sofra, morra, mas ele passará pelo sofrimento e pela morte, mas ele será glorificado. Essa glória que hoje se manifesta na transfiguração é a glória que se manifestará para sempre, permanente na ressurreição. E aqui está o grande ensinamento da liturgia. Não tem como chegar à Páscoa sem passar pela Quaresma. Não tem como chegar ao céu sem passar pelos sofrimentos e pela morte, né? É aquela famosa perguntinha, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer? Ninguém quer, né?
É a ilusão que nós temos, errônea, equivocada, de que é possível chegar ao céu sem passar pela morte, chegar ao céu sem passar pela realidade mortal, que é o sofrimento e a morte. E Jesus mesmo mais tarde vai dizer aos discípulos: no mundo havereis de sofrer, no mundo havereis de passar por tribulações, mas coragem, não tenhais medo, eu venci o mundo. Portanto, meus irmãos, não tem como pular a quaresma direto para a Páscoa. Para chegar à Páscoa é preciso passar pela quaresma. A quaresma, na verdade, é um tempo em que nós nos preparamos para a Páscoa. É um tempo em que nós atravessamos para chegar à Páscoa. E, portanto, é preciso viver bem a quaresma para poder viver a Páscoa. É preciso aproveitar esse tempo de quaresma para viver uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação, purificando o olhar da nossa fé, como nós rezávamos na oração inicial da missa de hoje. O que é purificar o olhar da nossa fé? Às vezes a gente olha pela fé, mas na verdade não é pela fé, é pelas nossas convicções. A imagem que nós temos de Deus, a imagem que nós temos, das realidades de Deus. Mas não, purificar o olhar da fé significa acreditar que mesmo no sofrimento, mesmo na morte, a glória de Deus está reservada para nós, que nós haveremos de um dia contemplar a glória do céu. Porém, para se chegar ao céu é necessário passar pelo sofrimento, é necessário também passar pela morte. Isso é purificar o nosso olhar, o olhar da nossa fé, porque às vezes nós temos este equívoco de querer viver já aqui na terra aquilo que está reservado somente para o céu, de querer buscar uma glória terrena onde ela não está. E aqui está o equívoco que nós podemos cometer, que Pedro também cometeu. Pedro, diante da glória, ao contemplar o corpo glorioso de Jesus, aquele corpo que será glorificado somente após a ressurreição, mas que ele já teve uma antecipação na transfiguração, um aperitivo na transfiguração, uma visão já parcial daquilo que se dará por toda a eternidade. Ele quer construir 3 tendas. Senhor, vamos ficar aqui, é bom ficarmos aqui, vamos permanecer aqui, é o céu na terra, é aqui que eu quero ficar, eu não quero mais sair daqui. Pedro está equivocado, porque na verdade ele desejava viver o reino do céu, o reino definitivo. Ele desejava viver o céu já aqui na terra, Portanto, ele se equivocou. Por quê? Porque ele se esqueceu de algo importantíssimo. Ele se esqueceu que ele era mortal. Nós somos mortais. É exatamente por isso que nós iniciamos a quaresma na quarta-feira de cinzas, colocando cinzas sobre as nossas cabeças. Nós somos mortais, nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Por isso é necessário transformar o coração, é necessário purificar o olhar da nossa fé, é necessário não se deixar levar pelo equívoco de achar que aqui na terra, onde é a morada dos mortais, portanto aqui é uma condição mortal. Mortal significa passageira, efêmera, material, limitada, provisória. Tudo isso é mortal. E portanto é necessário compreender que esta realidade mortal, ela passa, mas é a glória de Deus que permanecerá. Portanto é preciso passar por essa realidade, não se apegar a ela com o intuito de torná-la ou de querer fazer desta realidade mortal uma realidade eterna.
não querer fazer daqui da terra o céu. É possível sim já experimentar o céu, e Jesus mostra isso na transfiguração. É possível já contemplar pela fé aquilo que um dia nós iremos contemplar face a face, pois Deus já se revela a nós agora. E quem permanece fiel a Deus agora, mesmo que de modo parcial, podemos assim dizer, mesmo que agora nós não possamos ver o rosto de Deus, a face de Deus, a glória plena de Deus, a plenitude da glória de Deus, mas um dia nós a veremos no céu. Mas agora já poderemos viver isso de uma forma parcial, pelo mistério. E aqui está também o significado destes dois profetas que os discípulos veem conversando com Jesus, Moisés e Elias. Quem é Moisés e Elias? Os grandes profetas do Antigo Testamento, que representam a lei e os profetas. Moisés, aquele que estabelece a lei segundo a vontade de Deus, a lei de Deus, e Elias, dos grandes profetas, que também faz a experiência do encontro com Deus. No entanto, os dois desejavam ver a Deus e não viram. Moisés desejou ver a Deus, mas Deus o revelou, se revelou a ele no Monte Sinai, e ele pediu para ver a glória de Deus, mas Deus respondeu a ele que ele não o veria face a face, mas por detrás. Elias também pediu para ver o rosto de Deus, mas Deus disse que ele não o veria, que ele haveria de perceber a manifestação de Deus. E aí veio o terremoto, veio um fogo, e Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava na tempestade, Deus não estava no tremor de terra, mas quando passou uma brisa ligeira, ele cobriu o rosto e se viu na presença de Deus, mas não ainda face a face. Por que não? Por que Elias não viu Deus face a face? Por que Moisés não viu Deus face a face? Porque a face de Deus jamais foi revelada. A face de Deus foi revelada na plenitude dos tempos, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o rosto de Deus. Quem me vê, vê o Pai. E portanto Moisés e Elias conversam com Jesus, porque Moisés e Elias permaneceram fiéis a Deus, mesmo sem vê-lo. Eles confiaram em Deus, mesmo sem contemplá-lo face a face, mas agora eles podem ver o rosto de Deus em Jesus, porque Jesus é a revelação do rosto de Deus. Meus irmãos, conosco também pode acontecer a mesma coisa. Às vezes a gente quer ver Deus, a gente gostaria que Deus falasse, né? A gente gostaria que Deus dissesse para nós exatamente o que a gente tem que fazer. Ai, Deus poderia falar, Deus poderia me mostrar exatamente, né? Ou então, diante do sofrimento, diante das tribulações, nós duvidamos até da presença de Deus, da ação de Deus. Onde está Deus que eu não vejo? Porque às vezes queremos ver a Deus de forma clara, face a face, e isto está reservado somente para o céu. Elias e Moisés também quiseram ver e não viram, só viram depois, com a revelação de Jesus, com a transfiguração de Jesus. Nós também estamos aqui hoje, estamos na presença de Deus. Deus está aqui, através dessa palavra que agora foi há pouco proclamada. É Deus que falou, mas por detrás da palavra. Deus não mostra o seu rosto, mas Ele se revela por detrás da palavra. É um mistério. Deus está aqui, mas Ele se revela por detrás da pessoa, da figura do sacerdote. Quem vê o sacerdote vê o próprio Deus escondido, né? Deus está aqui nessa assembleia reunida, mas nós não o vemos face a face, mas Ele está escondido por detrás de todos nós aqui reunidos. Ele está no meio de nós, mas escondido por detrás. Deus está na Eucaristia, mas nós não vemos Deus na Eucaristia, nós vemos Ele por detrás das aparências do pão e do vinho consagrado, das espécies eucarísticas. Portanto, Ele está presente, Ele se dá a nós,
mas Ele espera de nós a fé, a purificação do olhar da nossa fé, ou seja, olhar por meio da fé para poder permanecer fiel e chegar um dia a poder contemplá-lo face a face. A glória de Deus, meus irmãos, será poder vê-lo face a face, e ver a Deus face a face será como que o prêmio, a recompensa dos que permanecerem fiéis até o fim. Portanto, diante dos sofrimentos que porventura todos nós um dia veremos de passar, se já não passamos alguns, mas se já passamos, haverão outros ainda. Enquanto houver vida mortal, enquanto estivermos nessa condição mortal, o sofrimento é inevitável. Portanto, haveremos de passar pelos sofrimentos, haveremos de passar pela morte, mas vamos passar. Isso significa que é transitório, passageiro. Passamos pelo sofrimento, passamos pela morte, mas permanecemos na glória, permanecemos em Deus. Portanto, quem permanecer em Deus no sofrimento e na morte, com Ele também permanecerá na glória. É este o grande ensinamento da transfiguração. Por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude a viver a obediência da fé. Aquela voz que se faz ouvir do céu é a voz do Pai. E o que o Pai nos diz? Este é o meu Filho, em quem eu revelei o meu rosto, em quem eu revelei a minha imagem. Ele é a imagem do Deus vivo. Escutai o que Ele diz, escutai o que Ele diz. E nesta quaresma em que nós estamos atravessando, porque a quaresma ela não é permanente, a quaresma tem fim, a quaresma acaba, ela vai acabar, não é isso? Na quinta-feira santa termina a quaresma, portanto a quaresma ela acaba, mas é preciso passar por ela. Que nesta quaresma então nós possamos atravessá-la vivendo esta obediência, escutando a voz de Deus. Cada um poderia responder dentro de si: você tem escutado a voz de Deus? Tem conseguido perceber e escutar a voz de Deus? Sim ou não? Se não, o que te impede de ouvi-lo? O que hoje tem sido empecilho para ouvir a voz de Deus? A quaresma é tempo de rever isso e de mudar isso, pois ouvir a voz de Deus é a segurança que nós temos para chegar ao céu. Ouvir a voz de Deus é a segurança que nós temos para atravessar pelo sofrimento e pela morte. Jesus também passou pelo sofrimento e pela morte, mas tinha diante dele a voz do Pai. E nós? Temos diante de nós a voz do Pai? A voz de Deus? Cada um responda a si mesmo, para si mesmo, e reveja na sua própria vida o que hoje lhe impede de ouvir a voz de Deus, e procurando então se converter nesse sentido, possa chegar à festa da Páscoa com um coração purificado e pronto para passar pelos sofrimentos, passar pela morte, para poder também um dia poder contemplar a Deus face a face na glória do céu. Assim seja. Amém.